poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, graças a Deus mais uma vez aqui nos seus dispositivos e também através desta emissora. O programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado aqui no estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central, também em Goiânia. Comigo, o pastor Augustus Nicodemos, o nosso comentarista do Em Poucas Palavras. Olá, Natsa, minha saudação para você e também a todos aqueles que nos ouvem. Que a graça de Deus esteja conosco durante esse programa e que ele seja usado por ele para abençoar a você, querido ouvinte, e aqueles que nos acompanham. Amém. Bom, pastor, naquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, e a gente está aí perto da chamada Semana Santa, né? Destacou-se o grande sofrimento de Cristo, enfatizou-se muito o sofrimento físico dele. Algumas pessoas até hoje nunca assistiram o referido filme, né? Esse Paixão de Cristo. Eu assisti, sim. E volta e meia, especialmente nessa chamada Semana Santa que está se aproximando, ele volta às telas de TV, né? E nos canais de pagos e tal. O sofrimento de Jesus pelos pecadores é o tema do programa de hoje. A Amanda Tavares, de Natal, Rio Grande do Norte, ela diz: eu tenho uma inquietação, pastor, quanto à intensidade do sofrimento de Cristo. Sei que para haver remissão de pecados deveria haver derramamento de sangue. Mas por que, pergunta Amanda, por que Cristo teve que sofrer em tão grande intensidade, tanto antes como durante a cruz? Tem a ver com o fato dele ser nosso sumo sacerdote, advogado, ajudando-nos contra tentações e acusações? Muito obrigada pela atenção. Finaliza o e-mail a Amanda Tavares. Olá, Amanda, nosso abraço, nossa saudação para você. Espero que a resposta aqui que nós vamos tentar dar, ela satisfaça aí o seu coração e também dos demais ouvintes que porventura tenham também alguma dúvida sobre isso. Os sofrimentos de Cristo, Amanda, fazem parte do estado de humilhação a que ele se submeteu. E aquele sofrimento na cruz, na verdade, ele não foi o único sofrimento de Cristo, né? Mas talvez o mais intenso, né? O mais intenso, ou o clímax de uma vida de sofrimento. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele nos fala sobre o esvaziamento de Deus Filho, não é? No capítulo 2 ele diz que mesmo subsistindo como Deus, Cristo não teve como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, não é? Assumiu a forma de... E aqui começa toda a odisseia de Cristo, né? A partir do momento que ele se esvazia, ele assume a forma de servo, se torna homem. Ele é reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilha. Ele, quando se tornou homem, ele não se tornou homem nobre, não é? Tipo assim, não nasceu no palácio de Herodes. Ele passou por todo esse processo, né, de humilhação. E diz aqui, né, Paulo diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a vida de Cristo toda foi uma vida de sofrimento. É o que a gente chama do estado de humilhação, né, em que o Filho de Deus desce da glória, assume uma figura humana, se humilha, passa por todo aquele sofrimento, e o objetivo, de fato, era a remissão dos nossos pecados. Ele ali estava como nosso representante, levando sobre si as nossas iniquidades. E aqui cabe lembrar, inclusive, a descrição que o profeta Isaías dá dos sofrimentos de Cristo, né? Isaías capítulo 53. Bem claro mesmo. É muito claro. Eu estou lendo aqui, ele diz assim, que se referindo a Jesus, ele foi subindo como renovo perante Deus, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Aí Isaías diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. E aí no verso 4 ele descreve essas dores, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e ele foi traspassado
pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a sua boca e a sua vida foi cortada. Lhe designaram a sepultura com os perversos, etc. Ou seja, e diz aqui ainda, olha, ao Senhor agradou moê-lo. A ideia de moer, né? A gente sabe o que é moer, pegar o grão do café, né? E colocar num pilão e bater, não é? Até despedaçar, esmigalhar, até que fique pó, não é? Então agradou a Deus moer, né? Seu Filho Jesus Cristo, fazendo enfermar e dar a sua alma como oferta pelo pecado. Então, toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Ele é o homem de dores, ele é aquele que Deus designou para ser o nosso representante judicial e que levasse sobre si, pagasse em nosso lugar os nossos pecados e levasse o castigo que nós com justiça merecemos. Filmes como o de Mel Gibson, né, que eu assisti, aliás, muito bem feito, né, eles enfatizam o sofrimento físico. E do que eu me lembro, o filme parecia bastante realista. Né? Eu não duvido, né, que a representação, né, do que foi feita pelo Mel Gibson, ela corresponde mais ou menos à realidade. Né? Tem um livro do Josh McDowell que fala a evidência da ressurreição de Jesus Cristo, que ele fala um pouquinho daquele evento do chicoteamento, do nome do, né? Exatamente, dando os detalhes de como era feito, né? E o sistema de execução, né? Esse tipo de execução que era usado pelo Império Romano era de fato muito cruel, né? A vítima era primeiro chicoteada daquela forma lanhada, né? O chicote arrancava pedaços de carne, nervos, né? Nervos e tudo, aprofundava, né? Feridas profundas, né? Até os ossos. Depois tinha que carregar a própria cruz, né? Pedaço dela, pelo menos, até o local da crucificação, e depois ele era pendurado com aqueles pregos na cruz e era deixado sangrar, e quando demorava muito, quebravam as pernas para ele não respirar, para ele respirar, ou então furava, né, como aquele soldado furou Jesus. Então, os sofrimentos físicos são inenarráveis, né? É duro, inclusive, assistir, não é? A gente fica se sentindo extremamente constrangido. Mas o sofrimento maior de Jesus, Natsan, eu entendo que foi o sofrimento espiritual a que ele foi submetido. Era isso o que ele temia, não é? Lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, antes de ser preso pela traição de Judas, não é? Ele orou 3 vezes, não é? E pediu a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice ali era o cálice do sofrimento que ele teria que tomar no nosso lugar. Nós é que deveríamos tomar o cálice da ira de Deus, mas Jesus ia tomar. A ira de Deus. Jesus ia fazer isso. E a angústia dele não era tanto pela questão física, embora também, não é? Porque ele era verdadeiro homem, mas era a sua alma imaculada, inocente e pura ser manchada pelo pecado, porque ele iria ser feito pecado por nós. Ele não sabia o que era pecar. Ele nunca sentiu na sua alma pura a consciência de pecado, a culpa, a angústia, a dor, o vazio, a separação que o pecado introduz na alma humana, né? E essa ideia de que ele ficaria separado do Pai por causa do pecado, né, que ele haveria de provar no seu coração, na sua alma, aquilo ali já o deixava apavorado, né? Ele diz: a minha alma está com medo, né? A minha alma está com medo. Até a morte. Até a morte, né? Suou sangue ali naquela hora. E lá na cruz, né, depois que os seus sofrimentos começaram, né, e ainda em agonia extrema, ele grita, né, Deus meu, por que me desamparaste? Então o desamparo que ele sentiu naquela hora, quando o Pai, por assim dizer, como que virou os olhos, né, do seu filho, né, como que, porque o Pai não podia mais olhar para o seu filho, né, em amor, em comunhão. Aquela comunhão foi quebrada, por assim dizer, naquela hora, porque o filho foi feito pecado por nós. Então ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Aquele desamparo, o abandono que ele sofreu naquela hora, foi, na verdade, eu creio, o ápice do seu sofrimento, né? E, Natsan, a gente tem que lembrar que aquele sofrimento que Jesus passou, ele equivale ao sofrimento eterno. Porque às vezes as pessoas perguntam: mas se a nossa condenação é sofrer eternamente?
Como é que o sofrimento de Jesus por 3, 4 horas na cruz, então, compensa uma eternidade de sofrimento? A resposta é que a intensidade do sofrimento de Jesus e o fato de que ele era inocente e que ele era o Filho de Deus, isso aí tudo equivale ao sofrimento eterno de um pecador como nós no inferno sem fim. Então, é por isso que o sofrimento dele foi tão intenso. Ele como que experimentou o inferno eterno naquelas 3 ou 4 horas ou um pouco mais que ele agonizou naquela cruz, né? Aquele sofrimento no lugar de todos, né? No lugar de todos que haveriam de ser e haverão de ser salvos, né? Então essa é a razão pela qual ele sofreu. E também a gente tem que lembrar que esses sofrimentos intensos nos mostram a seriedade do pecado, Natsan. Como o pecado de fato é sério. E como ele traz consequências. Nós não podemos pensar no pecado como sendo uma coisa leve. Que a gente cometeu contra um outro homem qualquer. Né? Exatamente. O pecado é contra Deus. Ele afronta a Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua verdade. O Deus que é criador dos céus e da terra, infinitamente santo e que é poderoso para fazer sofrer eternamente aqueles que o ofendem e se recusam a aceitar a sua misericórdia e seu perdão. O pecado é tão grave e as consequências são tão terríveis que somente esses sofrimentos intensos de Cristo no corpo e na alma poderiam expurgar, pagar, propiciar e satisfazer ao Deus Santo que derramou sua ira sobre Cristo, nosso representante. Quando Jesus em Getsemane disse, se possível, passe de mim esse cálice, e ele diz, no contrário, né, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente percebe que esse cálice não poderia ter sido deixado, não podia deixar de bebê-lo, né? Ninguém mais poderia beber aquele cálice, só o Filho de Deus. O senhor citou lá o Isaías, descrevendo toda essa questão antes mesmo de acontecer. 600 anos antes de Cristo. E aí Jesus deveria passar por isso, porque uma vez que estava no plano de redenção. A Bíblia se refere a Jesus como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Graças a Deus por Graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Está aí então a resposta para Amanda Tavares e também para os demais ouvintes, todos aqueles que acompanharam e têm dúvidas com relação, tinham dúvidas, e se ainda tem alguma, mande o seu e-mail para a gente ir encaixando aí pela frente, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pastor. Muito obrigado pela sua audiência também. Deus o abençoe. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, tu e a tua casa. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário,